Muito bem, companheiros e companheiras. Cá estamos nós aqui reunidos para celebrarmos juntos agora uma videoaula sobre os tipos de empresas, principalmente no que diz respeito à sua formalização. Então, deixa eu diminuir aqui a minha janelinha para a gente iniciar os trabalhos falando um pouquinho sobre esses tipos de empresas. Vamos lá. Muito bem, primeiramente com relação à classificação. De acordo com o porte da empresa, isso é, com o seu faturamento, as empresas vão apresentar algumas classificações. Vamos a elas. Primeiramente, vamos falar do MEI ou microempreendedor individual. Dizia eu que essas classificações, são três que eu vou falar agora, estão relacionadas ao faturamento. Pois bem, o microempreendedor individual, e deixa eu pegar minha canetinha aqui para fazer os destaques, pode ser considerado um empresário individual que tem uma receita bruta por ano em torno de R$ 81.000, considerando o ano contábil de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o que dá uma média de R$ 6.750 de receita bruta por mês, tá? Pode ser, nesse caso, um optante do sistema de tributação do Simples Nacional. Esse Simples ele vai estabelecer alguns valores fixos mensais específicos para o microempreendedor individual, levando em conta a legislação da área. O registro para o microempreendedor individual ele é gratuito. Então, aquele empresário empreendedor que queira se formalizar tem esse registro como MEI gratuito e pode ser efetuado na internet por meio do portal empreendedor.gov.br, também onde é possível verificar todas as atividades que são passíveis de serem desenvolvidas pelo microempreendedor individual, porque existem algumas restrições que não dá para a gente se alongar nesta videoaula. Próxima classificação. A classificação ME, que seria de microempresa. Já temos um salto aqui nos valores, no valor bruto anual de faturamento. Se do microempreendedor era em torno de 81 mil por ano, o MEI, na ME, a microempresa, esse valor anual salta para 360 mil. De novo, levando em consideração questões de tributação principalmente. Um outro item é que se lá no modelo, na tipologia anterior, era o microempreendedor individual, agora na microempresa há uma perspectiva de contratação de 9 a 19 funcionários. Esse número também vai variar de acordo com o segmento da empresa, se prestação de serviços, indústria, comércio. A microempresa pode fazer a opção pelo Simples Nacional, que é a única opção para o microempreendedor individual, e pode também fazer a opção pela tributação pelo lucro presumido e lucro real. O que mais? A microempresa também pode optar por uma das categorias de natureza jurídica que a gente vai falar daqui a pouco, que seria a sociedade simples, a EIRELI, a sociedade empresária ou empresário individual, mas daqui a pouco a gente fala dessas classificações. Emissão de notas fiscais para todas as vendas, seja pessoa física ou jurídica. Opa, aqui é um ponto importante. A microempresa ela é obrigada a emitir nota fiscal, estamos falando principalmente em fins de tributação, ela é obrigada a emitir nota fiscal tanto para clientes pessoa física, quanto para clientes pessoa jurídica, isto é, para outra empresa. O cliente dela pode ser o consumidor final, ela tem que emitir nota fiscal. Se o cliente dela for outra empresa, ela também é obrigada a emitir nota fiscal. Já o microempreendedor individual não é obrigado a emitir nota fiscal se o cliente for pessoa física. Ele é obrigado a emitir nota fiscal apenas se o cliente dele for outra empresa. Isso é uma diferença importante. Pois bem, vamos agora para a terceira classificação, que seria a classificação EPP ou empresa de pequeno porte. O faturamento anual, nesse caso para essa classificação, ele já varia de 360 mil por ano ou
até 4,8 milhões. Então já temos um salto de novo no que diz respeito a faturamento dessas empresas. A microempresa seria até 360 mil. A empresa de pequeno porte, mais de 360 mil até 4,8 milhões de faturamento anual. Nesse caso, empresas do ramo de comércio e serviços também teriam mais funcionários, de 10 até 49 funcionários. No caso da microempresa, o número máximo seria 19. Muito bem. Já as empresas de pequeno porte do setor de indústria ou de construção, esse número de funcionários varia de 20 até 99. Então, assim como a outra classificação, microempresa, temos uma variação no número mínimo e máximo de empregados de acordo com o setor de atuação daquela empresa. Ela pode fazer a opção pelo regime tributário do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, assim como acontece com a microempresa. E também pode fazer a opção por algumas das categorias de natureza jurídica que vamos falar a partir de agora, que seria o empresário individual, a EIRELI ou a sociedade de cotas limitadas. Então, esta primeira classificação, esses três tipos apresentados, eles dizem respeito ao porte ou faturamento da organização, tá bem? A próxima classificação é de acordo com o tipo societário, o tipo de sociedade que se aplica àquela empresa. A primeira classificação, então, é empresário individual. Exerce com o nome próprio, isto é, como pessoa física, uma atividade empresarial. Atua individualmente, como o próprio nome sugere, por óbvio. E uma característica importante, sua responsabilidade sobre a empresa ela é ilimitada. O que é que essa responsabilidade ilimitada quer dizer? Quer dizer que o empresário vai responder com seus bens pessoais pelas obrigações assumidas por sua empresa. Se a empresa for para o buraco, assumir um passivo muito grande, muitas dívidas, ele terá que pagar essas dívidas com seus bens pessoais. Então, o empresário individual ele pode exercer atividade industrial, pode exercer atividade comercial, de prestação de serviço, exceto serviços considerados como profissão intelectual. Quais seriam esses serviços? Médicos, engenheiros e arquitetos. Então, esse tipo de serviço não pode assumir a classificação empresário individual. Nesse caso, eles atuarão como autônomos e não como empresário individual, apenas para colocar a alternativa. Próxima classificação. Empresa individual de responsabilidade limitada, ou EIRELI. Teve um aluno meu que disse, professor, a primeira vez que eu vi esse EIRELI, eu achava que era o sobrenome do sujeito. Pois bem, é a sigla para empresa individual de responsabilidade limitada. A atuação individual, sem sócios, por óbvio, porque o próprio nome já sugere, maravilha. A responsabilidade do empresário ela é limitada ao capital social. Esse é um ponto importante que vai diferenciar do empresário individual. Aqui a responsabilidade, como o próprio nome já sugere, ela é limitada. O empresário individual, a responsabilidade ela é ilimitada e por isso ele responde com os próprios bens pelas possíveis dívidas da empresa. Já na EIRELI, como a responsabilidade é limitada, ela trata apenas do capital social da empresa, do valor do investimento em dinheiros e bens. Isto é, nesse caso, o empresário não responderia com o seu patrimônio pessoal por possíveis débitos, dívidas da empresa. Obrigatoriedade de capital social integralizado, para esse caso, é de, no mínimo, 100 salários mínimos. Tem que ser o capital social integralizado, inicial, para a abertura de uma empresa com esta classificação. A EIRELI possibilita a atuação individual, sem sócios, maravilha, já falei. Porém, com responsabilidade limitada, estava falando agora há pouco. O
que de certa forma vai proteger esse patrimônio pessoal do empresário, separar o patrimônio pessoal do patrimônio organizacional, do patrimônio empresarial. A Eireli, então, é uma pessoa jurídica com patrimônio próprio, separado do seu dono, não se confundindo com a pessoa física, né, que é esse dono, o empreendedor no caso. Próxima. Em relação às sociedades empresárias, então é possível, até então estávamos falando de individuais, de empresas individuais, né, o empresário individual e a empresa individual de responsabilidade limitada. Agora vamos para a parte dos sócios. Então, a sociedade empresária é possível, em termos de atuação coletiva, com 2 ou mais sócios, sendo sua responsabilidade limitada também ao capital social. Então, os sócios não respondem com o patrimônio pessoal. Deverá adotar uma das espécies de sociedades existentes. Quais são as sociedades empresárias existentes? Temos a sociedade anônima, 2 destaques principais. A sociedade anônima e a sociedade de cotas limitadas. Como o próprio nome sugere, ou os nomes sugerem, na sociedade anônima não conseguimos identificar por seu estatuto, por seu regimento, o estatuto ou regimento dessa sociedade empresária, quem são todos os sócios. Já na sociedade limitada, na sociedade de cotas limitadas, o registro desse sócio, a identificação desses sócios está no documento que constituiu a sociedade. Muito bem. A espécie de sociedade empresária mais adotada no Brasil é exatamente a sociedade de cotas limitadas, ou LTDA, por ser de mais simples formação e, ao mesmo tempo, proteger o patrimônio pessoal dos sócios. O que mais? A responsabilidade dos sócios, como eu falei, é limitada apenas ao capital social. E os sócios... esse aqui é um ponto importante. Os sócios, eles podem responder com seus bens pessoais em caso de comprovação de má-fé. Então, inicialmente, eles não respondem com o seu patrimônio pessoal, mas, como toda regra tem sua exceção, em caso de comprovação de má-fé, sonegação fiscal, confusão patrimonial, tentando separar o que é da empresa, colocar no seu nome para não ter que pagar dívidas, estelionato, fraude, etc. Então, em caso de comprovação de má-fé, o empresário pode sim ter que arcar com seu patrimônio pessoal para quitar possíveis débitos da empresa, daquela sociedade. Muito bem. A sociedade simples, cadê o meu mouse? Está aqui. Na sociedade simples, seria uma pessoa jurídica com atuação coletiva, 2 ou mais sócios, muito bem. E aqui, nessa sociedade simples, vejam só, a responsabilidade dos sócios é ilimitada, que foi que já aprendemos até aquele tanto que eu repeti em relação a essa sociedade de responsabilidade limitada ou ilimitada. Quando a responsabilidade ela é ilimitada, quer dizer que os sócios respondem com o patrimônio pessoal por possíveis problemas com a sua empresa, possíveis dívidas, débitos da sua empresa. Essa sociedade simples poderá adotar o formato de sociedade simples limitada, e aí, se aqui for o caso, fica então uma limitação dessa responsabilidade apenas ao capital social inicialmente integralizado pela empresa, aquele capital que foi declarado como o quanto de dinheiro a empresa tinha quando abriu. A sociedade simples é uma pessoa jurídica para prestação de serviços. Retomando aquele primeiro ponto. É uma sociedade simples para prestação de serviços de profissão de natureza intelectual. Opa, peraí. Se eu sou um profissional intelectual que presta serviços, eu posso individualmente trabalhar como autônomo. Muito bem. Se eu decido formar uma sociedade, a classificação então seria essa: sociedade simples, que serviria para prestar esses serviços para profissões de natureza consideradas de natureza intelectual, de natureza científica, artística, literária, como os exemplos que eu falei anteriormente. Justo? Pois bem, companheiros, para finalizar,
apenas citar aqui alguns órgãos importantes para registro empresarial e a gente vai falar um pouco mais à frente, com mais detalhes sobre esse registro empresarial. Mas temos, dentre os órgãos, a Junta Comercial, que é um órgão estadual. A daqui do estado, por exemplo, fica ali na Ribeira, perto do Procon Central, da Rodoviária Velha, por ali. Um outro órgão é a Receita Federal, para requerer o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É equivalente ao CPF de pessoa física, temos o CNPJ de pessoa jurídica e esse registro é requerido na Receita Federal. Existe a inscrição estadual, que normalmente é feita junto à Secretaria de Tributação do Governo do Estado. Existe ainda uma inscrição municipal, que é feita junto à Secretaria de Tributação do município. E pode ainda existir a necessidade, para fazer o registro da Seguridade Social dos seus funcionários, a inscrição no INSS, no Instituto Nacional do Seguro Social. Então são 4 órgãos, 4 não, 1, 2, 3, 4, 5 órgãos pelo menos, que necessitam do registro de qualquer empreendimento que queira se formalizar. Pois bem, estes eram os babados fortíssimos em relação a esta primeira parte de formalização das empresas. Até a próxima videoaula, companheiros. Tchau, tchau.